Quando a gente fez o Empoderadas do Samba e dos relatos que eu pelo menos vim recolhendo, assim, de experiências e relatos recolhidos de uma maneira muito informal mesmo, de fato, as mulheres elas começam a fazer samba porque as rodas não dão espaço para elas. Né? Então, vamos fazer um encontro aqui, aí ali vai pegando gosto, aí para de cantar composições de homens, e aí começam a fazer suas próprias composições, e aí isso vira um grupo, e aí você começa a se profissionalizar, amigas do samba, samba delas, né, o samba das pretas. Mas tem um adendo assim, que eu percebo, que aqui em São Paulo, mas eu vou falar de São Paulo, não sei como é lá no Rio, mas esse espaço da mulher negra como protagonista numa roda de samba, para a gente, parece que a gente está... como se a gente estivesse começando algo que não, a gente só está retomando uma parte da história que foi cortada. As mulheres brancas se sentem extremamente pertencidas às rodas de samba, então a gente vai ter várias rodas de samba com mulheres brancas protagonizando isso há mais tempo, né? E aí, então, acho que tem uma coisa assim, uma novidade diante desse mundo velho, que são as rodas de samba compostas por mulheres negras. E que, para mim, isso é um divisor. Né? Porque aí isso faz com que as rodas de samba, onde as mulheres são mais protagonistas, comecem a se repensar e falar, mas por que a gente está tocando samba e só tem uma pessoa negra, uma mulher negra aqui na nossa roda? Eu participei de uma roda de conversa com mulheres de roda de samba, e todas elas eram brancas, e elas começaram a se inquietar com isso, do tipo, mas por que a gente... pertencimento, né? Se tem um mundo de privilégios abertos para você, a gente entra e ocupa. E aí o que está acontecendo agora é, tipo, arrasta sua cadeira para lá, que a gente chegou para ficar. A gente saiu da cozinha, a gente largou o cabo de vassoura para organizar a roda, né? A gente viu isso, né, na última roda que a gente foi, assim, onde estavam as mulheres? Todas elas, assim, tipo, no backstage total, nos bastidores, organizando, e os homens ali lindamente reinando na roda. E aí, depois que a gente insistiu muito, a dona da casa foi cantar e cantou, tipo... Sabe? Então, acho que tem esse espaço que a gente está retomando quanto mulheres negras no mundo, e o samba é só mais um desses espaços. Mas não é um espaço fácil, né, de retomar, assim, porque eu lembro que lá no Moça Prosa, que é uma roda do Rio, quem deu o input para que elas se organizassem como roda de samba, e é uma das principais rodas de samba de mulheres no Rio de Janeiro, foi um homem. Então, precisou que o homem falasse, não, vão lá, vocês são foda, não sei o que lá. E agora elas estão, tipo, tocando com a Elza Soares, assim, sabe? Então, eu acho que tem uma desmasculinização do pensamento, assim, que a gente está começando a fazer e que a gente fez nessa coleção, quando a gente opta por trazer mulheres para dentro da história. Quando a gente fala da Alessi, eu acho que ela foi a primeira autora a mandar o texto, e foi ela que nos trouxe o entendimento de que a gente tinha que estender e sair de São Paulo, para encontrar relatos de outras mulheres, assim. E essas mulheres elas vão trazer relatos que não são necessariamente só da vida delas, mas a gente tem uma pesquisadora na Bahia que ela vai falar sobre a... Como é o nome daquela cantora? Sobre uma cantora... Meu Deus, esqueci. Aracide Almeida. Então, também tem uma coisa dessas mulheres encontrarem outras narrativas para falar da sua própria narrativa, sabe? Isso também foi uma coisa é um dado importante assim, dessa coleção. Claro que quando a gente fala das mulheres brancas, dos homens brancos, homens negros, mulheres negras, não é eu pelo menos não tenho uma fala separatista, né? Até porque se a gente está em roda, a roda tem essa função, né, de tornar a coisa fluida e a possibilidade de coexistir e todo mundo se enxergar. Mas é só de entender que existe uma estrutura mesmo, né, em que essa estrutura gerou privilégios, gerou uma meritocracia enorme e gerou um apagamento e vem gerando mortes historicamente assim sistêmico, né? A gente está morrendo por não poder pertencer ao mundo. A gente, população preta, está morrendo, né? Estão nos matando. Então acho que tem não é uma fala separatista, assim. O que eu acho que a gente tenta fazer com a coleção é de entender o samba como uma vida. A gente fala disso no texto de apresentação, de que para a gente o samba é uma mulher que gesta um jeito de existir, né? Então, a gente utiliza duas palavras nos títulos dos livros, que é para dar essa noção de que o samba ele é só um radical, uma raiz,
mas que eles geram um desdobramento. Então, a gente tem dissemba, que tem a ver com disseminação, macemba, que tem a ver com o encontro, né? E, então, a gente entende o samba como uma grande árvore que vai ramificando e que vai chegando que chega no Pará como carimbó, que vai para o Amapá e chega a mar abaixo, que vai para o tambor de crioula no Maranhão, e que as coisas vão, mas que tudo gira em torno de um único propósito, que é estar em roda. Acho que eu vou tentar complementar o que a Maitê falou. Para além de pensar essa união, é pensar esse protagonismo feminino, né, que sempre existiu no samba e que a indústria musical invisibiliza muito, né? O samba, ele é masculinizado mesmo, né? Quando você vai numa roda de samba, é isso, você enxerga os homens na roda e a gente não consegue ver os bastidores, essas mulheres estão lá. Só que essas mulheres também estão, né, enquanto produtoras, né, enquanto protagonistas desse samba, né? Então, enquanto compositoras, enquanto cantoras, ou mesmo a luz que é dada para a mulher que é passista é diferente para o homem que é o sambista, né? Então, como que a gente faz para equilibrar isso? Né? Porque a passista da escola de samba, a porta-bandeira, ela não recebe a mesma valorização que recebe o puxador do samba, que se for um homem, né? Ou mesmo as mulheres puxadoras de samba, né? Existiu toda uma resistência até que elas sejam aceitas nesse lugar, e ainda existem escolas de samba que não aceitam mulheres como puxadoras de samba, né? A Graça Cunha, né, que puxou o samba enredo da Vai esse ano, ela é Graça Cunha, né? Acho que a Graça Cunha, eu assisti um vídeo onde ela relata essa dificuldade, né, dela ser reconhecida como uma puxadora de samba também, porque existe um descrédito em relação ao poder dessa mulher ao poder que ela tem de puxar um samba enredo por 1h20, né? Então, acho que, para além de pensar a união das mulheres, é pensar em equilibrar esse protagonismo dentro do samba, né? Um dos textos que a gente tem no livro 3, né, que é o livro Macembas de Alodês, que é o livro 3 e o livro 4 são os dois livros onde exclusivamente são mulheres que escrevem, né? Então, a gente tem textos contando sobre a Tia Ciata, né? Então, e a Tia Ciata foi a grande mulher que começou esse movimento no Brasil. Então, foi a mulher que abriu a porta da sua casa, que foi uma grande articuladora política, inclusive, porque ela fazia articulação política mesmo, com a polícia, com a política, para poder acontecer a roda no quintal dela, numa época onde o samba era marginalizado, onde era criminalizado, né? Os homens iam presos por fazerem samba. Então, ela conseguiu articular para que o espaço dela seja um espaço blindado, assim. Então, o espaço da Tia Ciata, o quintal da Tia Ciata, as rodas de samba aconteciam e sem que as pessoas fossem ameaçadas, né, de ser presas ou de ser mortas, né? E tudo começou ali. E essa história as pessoas pouco conhecem. Todo mundo sabe quem é a Tia Ciata, mas poucas pessoas sabem do poder de articulação e de difusão do samba que ela teve, né? E essas histórias precisam chegar ao senso comum, né? As pessoas precisam olhar para o samba como uma vertente cultural de emancipação de um povo, e que a mulher tem uma presença muito forte desde o começo. Então, acho que é mais essa ideia de trazer esse equilíbrio mesmo, né? A gente não consegue ser separatista porque a gente está no mundo e o samba, né, é a cultura popular brasileira mais difundida, e não tem como a gente hoje, né, querer separar. Mas eu acho que a mulher precisa estar num lugar de mais equilíbrio dentro dessa cultura, né? Não só como o corpo que samba, né, que a mídia, né, a indústria musical tem um papel muito importante nisso, em como que ela coloca a mulher dentro do samba, mas também como uma mulher que é produtora, que ela é difusora dessa cultura, que ela esteve à frente de lutas, né, para a emancipação do samba, né, como a própria Tia Ciata. Então, é esse lugar de equilíbrio mesmo que eu acho que é o ideal para a gente. Para que outras mulheres também se sintam pertencentes e se sintam no poder de estar, né, de formar sua roda de samba, ou de chegar numa roda majoritariamente masculina e mostrar a sua composição, né, que ainda é com muita dificuldade que essas mulheres acessam, né? Precisa ter um homem, né, como a Maitê falou, incentivando. E elas precisam
se sentirem poderosas, né, nesse lugar também. Eu acho que tem essa retomada histórica também. E tem um chamado a gente pensar na nossa ancestralidade, né? É interessante você falar que eu sou branca, porque eu me declaro... Não é... Não, é porque eu já assumo da vez, né? Não. E eu me autodeclaro como negra mais clara e de origem afro-indígena, né? E quando a gente começa a pensar em ancestralidade, a gente pensa não só no que a gente parece, mas também o que a gente é. E essa coleção é um chamado a isso, né? É da gente entrar fundo nas nossas raízes, de perceber o que é para além do que tá posto, o que está também está naturalizado, ou que é mais fácil de dar nome, ou é mais fácil de perceber. Quando a gente entende o que a gente é e vai atrás dessas raízes, a gente consegue entender essa amplitude, tem uma noção maior dessa amplitude e também desse respeito, né? Quando a gente chega, por exemplo, tudo é mãe, tudo é terra. Se a gente for nas questões afro-indígenas, a gente chega a Pachamama, que é aqui, né? E aí, quando a gente chega na roda, a roda, essa ideia de roda é indígena, ela é negra, ela é ancestral, né? E aí você chega à ideia de roda, e como a Claudinha retomou, a ideia da maternidade também, né? Do que é geracional, daquilo que vem antes de nós, e antes, e antes, e antes. A tia Ciata é um exemplo... Eu não conhecia a tia Ciata, né? E foi incrivelmente, foi uma jornada transcendental você entender quem é a tia Ciata, né? Que é essa mulher migrante, essa mulher baiana, que sai do interior da Bahia, no início do século XX, vai para o Rio de Janeiro, né? E a partir de lá, ela renova o seu lugar, a sua morada, né? Ela carrega a Bahia em si, na pele, no jeito, e vai montar uma nova morada. Né? Eu sempre gosto de trazer nas nossas conversas essa ideia da imigração, porque a ideia de imigração também remete à ancestralidade, desse outro que se desloca, desse que se desloca não só enquanto território, mas também enquanto afeto. Né? Porque o reconhecer o outro é reconhecer você mesmo, e entender o movimento do outro é entender o nosso. Né? E a partir do momento que a gente entende essas trajetórias que vieram antes da gente e esse deslocamento, né, a gente chega numa coisa linda que é o samba hoje. Imaginar que a tia Ciata, naquele quintal, começou a reunir os amigos que vinham de longe ou que vinham de perto, que passavam as mesmas agruras que ela, que tinham as mesmas condições e dificuldades, para trazer um ritmo, para trazer uma vivência, para trazer um afeto. E para entender que o samba pode e é muito mais do que só o ritmo. Se a gente entender ele nessa sua força, a gente ganha muito. Porque é uma roda, então é afeto, é reconhecimento, é comunicação não violenta, é comunicação não violenta e de respeito ao próximo, ao outro, enfim. Não cabe a gente, fazer esse movimento de mobilização masculina, assim, né? O movimento literário, acontece muito isso, né, Keila? Quando é uma ação feita por mulheres ou voltada para as mulheres, o público é majoritariamente feminino, né? E isso a gente também vê em outros aspectos aí, principalmente da cultura periférica, né? Eu penso que a gente precisa se organizar enquanto mulheres e se fortalecer, sim. E, sabe, os homens que nos acompanham, sabe? É muito nesse lugar, assim, porque a gente está fazendo as coisas e nossas coisas estão alcançando outros espaços, né? E uma hora, esses homens vão ter que perceber que ou eles nos acompanham ou eles vão ficar para trás, assim. Acho que é muito esse pensamento, né? Eu também reflito muito sobre isso, né? Por que os homens não fortalecem as ações que são ou de temáticas femininas ou se as protagonistas são mulheres, né? Há um desinteresse mesmo que ele é muito forte, ele é muito gritante, né? E essas angústias que eu sinto também quando eu vejo esses eventos, eu acho que elas se diluem
quando a gente começa a trocar e entender que a gente está olhando para o mesmo lugar e que a gente está junto, aí a gente vai. Né? E uma hora esses homens vão ter que acordar para essa inércia que eles vivem. Né? Porque existe esse lugar que é dado para eles, eles não têm intenção de sair, e a gente está criando os nossos lugares. Só que como que a gente vai fazer? O que a gente faz, então? Né? A gente não quer mais abrir mão do que a gente vem conquistando, né? Para continuar só acompanhando eles. Né? Só que, ao mesmo tempo, eles precisam perceber que ou eles nos acompanham ou eles ficam para trás, porque a gente também vem trazendo caminhadas e trajetórias que eles não pensaram até então. Vamos combinar. Né? Porque o lance mesmo de trazer a mulher dentro da história do samba, que é enxergar lá a tia Ciata e reconhecer o valor que ela tem muitos homens que pesquisam samba, né? E eles sabem dessa trajetória dessa mulher. E aí? E por que até então não existe, né, um lugar de valor dado para a grande difusora do samba no Brasil, né? E a gente está se organizando para fazer isso, sabe? E uma hora esses homens vão ter que despertar para essa questão, assim.